Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Galera, é seguinte, eu não sou muito de falar de outras temporadas de uma série que eu já indiquei, porque os vídeos aqui eles são bem curtinhos, né? Eu não falo tanta coisa assim, não fico me aprofundando, é realmente dar pitacos, falar sobre coisas que eu tenho consumido, né? Como leitura e como vídeo também. Mas, então por conta disso eu gosto de falar que são indicações. Então, como são indicações, eu acho que não faz muito sentido eu ficar voltando em temporadas. Mas tem algumas que eu acho legal, eu gosto de falar. E às vezes é uma maneira de tentar mais uma vez trazer para o canal e alguém, quem sabe que deixou passar a primeira vez, ficar interessado agora. E a série que eu quero falar sobre a terceira temporada, que chegou recentemente na Netflix, é Sex Education. Por que eu quero falar dessa série? Porque pra mim, até hoje, é uma das séries mais interessantes de comédia e séries adolescentes que a Netflix já fez. Ela é muito legal em uma série de questões. Primeiro, ela tem um bom roteiro. Ela é uma série adolescente que ela vai trazer temas que são importantes, como já está no título, ela vai falar assim sobre educação sexual e de uma maneira que é delicada. Certos temas aparecem desenvolvendo os personagens, todos os temas na verdade, né? Só que são temas que são muito atuais, que são relevantes e que os jovens precisam saber, que os pais precisam conversar com os jovens. Mas que muitas vezes a nossa sociedade está muito retraída, está muito segura e não quer falar sobre isso, e isso causa transtorno, causam problemas. Então, mais uma vez, a terceira temporada traz isso de uma maneira incrível, é o que é uma premissa da série desde o começo. O segundo motivo que eu acho muito legal de ver essa série, que é uma série que vale muito a pena acompanhar, é o desenvolvimento dos personagens. Por quê? Inicialmente, óbvio que a gente fica um pouco mais amarrado aos protagonistas. A sinopse da série, né, para quem ainda não sabe, é um garoto e uma garota dentro do colégio decidem literalmente abrir uma clínica de conselhos sexuais. Mas não é uma coisa num sentido, não é uma coisa negativa, não é uma coisa assim para tirar o dinheiro dos outros. A proposta é trazer informação, trazer conhecimento, explicar para essas pessoas como funcionam certas coisas, né? Do que elas devem ou não se prevenir, assim, o que é verdade, o que não é. Tentar entender como funciona o sexo de verdade, assim. Tentar entender como que é a nossa cabeça, o que as pessoas podem procurar, ou tirar essas dúvidas. Por que isso acontece? A mãe do protagonista ela é uma terapeuta sexual. E essa outra menina que começa a atender com ela, né? É o Oates e a Maeve, os dois personagens principais. Ela é conhecida, ela fala com todo mundo, ela é uma pessoa que tem esse diálogo, ela é a pessoa certa para falar sobre isso. E começa a se desenvolver uma amizade, uma possível relação no meio disso, né? Um personagem gostando do outro, esse vai e vem entre as temporadas. Então a gente está muito focado neles, na primeira temporada e no núcleo principal de coadjuvantes. Acontece que já na segunda, alguns personagens que ou você não gosta ou quase não aparecem, não tem relevância, eles crescem muito. Eles ganham importância, eles são personagens que são muito bem desenvolvidos, que ganham outras camadas, outras profundidades, de uma maneira que faz sentido, que complementa o que eles fizeram na primeira, só que mostra uma outra perspectiva. E sempre tendo aí essa questão da sexualidade como um ponto principal da trama para muitos dos personagens. E isso é incrível, muito bem feito. É uma maneira de acabar realmente quebrando certos tabus. E na terceira temporada isso acontece de novo. Alguns personagens que a gente não se importava nem um pouco, o personagem do núcleo dos patricinhos ali do colégio, né? O diretor, que era um cara super babaca, ninguém gostava. Eles ganham tantas camadas, você passa a entender por que eles agem daquela maneira, por que eles são aquelas pessoas, você passa a se importar com eles. Uma das cenas mais legais da temporada toda é o ex-diretor do colégio cozinhando. E se entendendo assim como pessoa, entendendo do que ele gosta. E isso é muito legal. Outra coisa interessante, né? A temporada começa num ritmo muito bom e ela vai falar sobre, novamente, temas que são importantes, vai falar sobre representatividade, sobre conceitos, né, e regras que estão aí para manter algo muito dentro do tradicional, do que é o padrão, do que muitas pessoas querem impor para a maioria das pessoas. A maneira como eu vejo, né, a minha perspectiva, impor isso para os outros, para aqueles que não se enxergam assim. Essa é uma pauta super importante nessa temporada, inclusive trazendo novos personagens. E eu acho que o ritmo do começo é muito legal. Essa trama, né, também uma das tramas principais aí do desenvolvimento entre a Maeve e o Otis, ela anda muito bem também. Ela tem cenas super bonitas, assim. E a Maeve é uma personagem que dentro desse tipo de série, né, não é tão comum.
Porque muitas vezes a gente vê nessas séries adolescentes, que sempre tem bastante coisa de sexualidade, né, a ser explorada, a personagem feminina de uma maneira muito rasa, de uma maneira que ela não cresce por si só, não é sobre a vida dela. E isso não acontece aqui. É sobre a personagem. A vida dela é interessante, ela é uma pessoa importante. Existe aquele conceito, né? Eu sempre esqueço o nome, mas é uma regra, basicamente, criada por uma quadrinista underground norte-americana, onde para o filme passar nessa regra, para uma história passar nessa regra, você precisa ter tantos minutos, né, ou tantas páginas, uma sequência de cenas onde não tem a presença masculina, né, você tem somente os personagens femininos e eles não estão falando sobre homens, sobre o que os homens querem, ou enfim, o tema não são eles, o tema são elas, está falando sobre a vida delas. E isso acontece bastante em Sex Education. Existem as personagens femininas sendo desenvolvidas simplesmente por elas e sobre elas. O que parece tosco falar assim, mas todos os filmes fazem. Não fazem. A maioria dos filmes até hoje não passam nessa regra. Inclusive filmes protagonizados por mulheres, para vocês verem o quanto é bizarro, realmente, o quanto a gente está habituado a isso. Então, Sex Education continua trabalhando muito bem essa questão da representatividade, falando sobre sexualidade de uma maneira educativa, de uma maneira interessante. Eu brinco até, eu falo que não é só os adolescentes que precisavam ver essa série. E aí pode ter até algumas pessoas que pensam, mas não é pra série. De novo, é o tabu, é aquele preconceito, aquele problema que a gente tem. Claro que não é para as pessoas novas, mas é sim para um público adolescente. Mas também os pais precisam ver essa série, principalmente os pais, para entender um pouco mais como que de repente é a cabeça dessa galera agora e como que são as coisas e como que a gente precisa entender que não é mais a perspectiva nossa, às vezes de gerações atrás, né, que está ali sobre o mundo, principalmente quando o assunto são esses assuntos que permeiam todas as idades, que é natural do ser humano, como o sexo. Enfim, fica a indicação então, o Sex Education continua incrível na terceira temporada, começa muito bem, dá uma quedinha ali, eu acho, por final da temporada, perde um pouquinho o ritmo, alguns personagens extrapolam o ponto de vista deles de uma maneira que não é legal para o roteiro, que perde um pouco o sentido, principalmente o que seria a vilã, assim, entre aspas, ninguém é muito preto e branco nessa série, mas de certa maneira a vilã, a nova diretora, mas ainda é uma série incrível, acima da média, uma ótima comédia adolescente e com caráter educativo muito interessante. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.